Prefeito Márcio Lacerda recebe a equipe da TV UFMG e faz um balanço de 2013, Dia do Médico Sanitarista. Veja a nossa homenagem a esse profissional. O primeiro circuito UFMG do ano começa agora. Boa noite. Hoje é dia do médico sanitarista. Conheça um pouco mais sobre a profissão com a repórter Janaína Coelho. Apesar de quando falamos em médico sanitarista, nos lembramos de personagens do século passado, como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, essa profissão ainda é muito importante quando falamos em saúde pública. E para falar sobre o trabalho do médico sanitarista, nós conversamos com o chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Antônio Radic. Professor, embora, os médicos sanitaristas tenham muita importância, principalmente no século passado, qual que é a função da profissão hoje? Bom, a importância permanece. O que aconteceu ao longo do tempo é que o tema saúde pública foi sendo apropriado também por outras profissões da área de saúde. E hoje o que nós temos é o sanitarista de forma genérica, quer dizer, ou seja, qualquer profissão, dentista, farmacêutico, psicólogo, enfim, que se interesse pelo estudo da saúde pública, pode se especializar, pode fazer sua pós-graduação, mestrado, doutorado nisso, vir a ser um pesquisador para estudar o estado de saúde da população, estudar as políticas de saúde, modelos assistenciais, e atuar como profissional, tanto no nível do serviço como no nível da academia, produzindo conhecimentos científicos. Aos médicos, claro que ainda permanece essa opção. Ainda alguns, felizmente, para nos substituir, estão se dedicando ao estudo e ao aperfeiçoamento dessa área, mas aquele médico sanitarista clássico, lá do início do século, como Oswaldo Cruz, essa figura está, eu diria, em extinção. Mas a área em si é uma área ainda vigorosa, que é muito importante para a sociedade, na medida que ela tenta entender por que as pessoas adoecem, por que a sociedade está com esse nível de saúde e quais são as medidas que devem ser tomadas para melhorar a situação de saúde da população. E quando a gente fala do Dia do Médico Sanitarista e falando em saúde pública, quais são os principais desafios da área, professor? Olha, no momento você tem dois grandes problemas, que para outros não seriam problemas, seriam avanços que a sociedade humana tem experimentado, que é o aumento da expectativa de vida, a nossa longevidade é cada vez maior. Isso é um grande desafio, porque uma série de doenças e condições que não apareciam, porque as pessoas não tinham oportunidade de viver tanto, aparecem, e isso passa a ser um desafio para o Estado, para a sociedade, garantir melhores condições de vida para essas pessoas. Então, você tem que estar sempre estudando e entendendo, principalmente as chamadas doenças crônico-degenerativas. Hoje, a principal doença no mundo, mesmo em países desde muito pobres até mais desenvolvidos, já passa a ser esse tipo de doença, representada, sobretudo, pela hipertensão arterial, com suas diversas consequências. Então, o desafio da saúde pública é, primeiro, entender o funcionamento dessas doenças. Segundo, conscientizar a população em geral da importância de controlar essas doenças. E terceiro, influir nas políticas públicas que o Estado possa fazer para que, primeiro, haja prevenção, e segundo, quando as pessoas venham ser acometidas pelas consequências dessas doenças, elas sejam atendidas a tempo e a hora nos melhores serviços, com as melhores condições possíveis. E, professor, para a gente terminar, eu acho, para a nossa geração, para a geração dos universitários que assistem à TV UFMG, qual foi a importância dos grandes sanitaristas que o Brasil teve? Sem dúvida, o Oswaldo Cruz foi uma figura ímpar na medida que ele foi até a França, estudou lá no Instituto Pasteur, aprendeu a tecnologia e a ciência da época para combater as principais doenças que graçavam, que eram sobretudo as doenças infecciosas, como a malária, ainda a peste, a febre amarela, e trouxe uma nova metodologia que até certo ponto incompreendida no início, que foi a questão da vacinação, do saneamento básico. Então foi com essa visão, com essa política que o Brasil pôde superar
naquele momento aquela situação e cumprir o seu destino econômico, que foi, no caso, a exportação de café e outros produtos, né? Ok, professor, parabéns pelo seu dia, muito obrigada pela entrevista. Então, passado, presente e futuro, todos nós temos que reconhecer a figura do médico sanitarista ou qualquer profissional da área da saúde que se dedique à saúde pública, tão importante para todos nós. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. Saúde, educação, manifestações e Copa do Mundo. O prefeito Márcio Lacerda conversou com a nossa equipe sobre o balanço de 2013 e as expectativas para 2014. Na série Balanço 2013 e Perspectiva 2014, nós conversamos com as principais lideranças do estado de Minas Gerais e da UFMG. Depois da conversa com o governador Antônio Anastasia, é a vez do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Prefeito, muito obrigado por receber a equipe da TV UFMG. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Prefeito, vamos começar falando um pouquinho da questão da educação em Belo Horizonte. Qual que é o balanço que o senhor faz do ano de 2013 e as perspectivas para 2014? Realmente ainda existe um déficit em relação às vagas na educação básica? A educação básica, que nós chamamos de ensino fundamental, não. Hoje a demanda é bem atendida na cidade. O que é necessário, muitas vezes, é construir uma nova escola numa região de expansão da população. Eventualmente, se uma escola começa a ficar ociosa, nós colocamos educação infantil dentro dela, que é onde nós temos, de fato, um déficit na cidade hoje, para crianças de 0 até 6 anos de idade, completos. Nós entendemos que nós precisamos ainda abrir umas 30, 35 mil vagas. E esse ano nós começamos com 66 escolas nossas, por mês, sem contar as chamadas escolas infantis agregadas, as escolas de ensino fundamental, e vamos terminar o ano com 79, terminamos agora com 79. E tem mais umas 30 em construção, portanto o ritmo de investimento está bem acelerado. Prefeito, de acordo com o plano plurianual de ação de governo, a prefeitura está investindo 8,1 bilhões nos próximos anos. A pergunta que a gente faz é quanto que é o previsto para 2014 já para ser feito, e se esse valor inclui a remuneração no salário dos professores. Quando se fala de investimento, nós sempre colocamos no plano algum recurso a mais para salários. Por quê? Com os triênios, quinquênios, férias-prêmio e outros benefícios, a nossa folha aumenta automaticamente 2,5% a 3% ao ano. Então a gente precisa assegurar esses recursos no orçamento. E procuramos assegurar também, no mínimo, a correção da inflação. A verdade é que na educação, de 2009 para cá, eu não tenho de memória o percentual, mas nós temos aumentos reais bem acima da inflação. Nós fizemos vários acordos no decorrer de 2013, um aumento de 6,2%, que já foi votado na Câmara. Passamos a pagar por reuniões pedagógicas, abono também de fixação. Nós temos um problema grave na educação, que é o grande número de faltas e de ausências por atestado médico, que nos fazem perder 10% dos dias úteis trabalháveis na educação. Isso implica que tenhamos que ter um contingente de professores de reserva muito grande, e isso acaba também pesando no custo da folha. Agora, prefeito, vamos falar um pouquinho da questão da saúde na cidade de Belo Horizonte. O ano de 2013 ele foi bem conturbado nesse aspecto pela questão de unidades de pronto atendimento lotadas, que inclusive trouxe uma lotação no Hospital de Lomberes e, consequentemente, 30% dos profissionais eles entraram em greve no início desse ano. Como que o senhor explica esses problemas que a gente teve no início do ano e quais são as medidas que estão sendo tomadas para que não aconteça de novo? Olha, a saúde no Brasil como um todo, ela enfrenta um problema de subfinanciamento. A quantidade de recursos disponíveis
não é suficiente para atender um sistema universal gratuito. É um esforço muito grande para um atendimento de boa qualidade. Nas unidades básicas de saúde, nós atendemos cerca de 30 mil pessoas todos os dias. O programa de saúde da família de Belo Horizonte é o que cobre o maior percentual da população. A maioria das pessoas que falam mal da saúde pública nunca frequentou uma unidade de saúde pública. Elas se baseiam para falar mal no noticiário, que sempre coloca as questões negativas. Portanto, nas pessoas que são atendidas, nós temos retornos positivos. No caso da média e alta complexidade, não na saúde básica de família, cerca de 50% dos atendimentos são de pessoas de fora de Belo Horizonte. Isso sobrecarrega muito o sistema. Quais medidas você vai tomar? É a ampliação da estrutura de atendimento. Nós contratamos, de 2009 até agora, cerca de 2.500 profissionais a mais da nossa rede municipal, que tem 20 mil profissionais aproximadamente. Então, a saúde consome 20%, fora o que vem do Estado, do governo federal, 20% da nossa receita de impostos. A educação consome 30%. Há um avanço, nós abrimos mais de 1.000 leitos novos no SUS, sem construir hospital, né? As obras do Hospital do Barreiro recomeçam agora nesse mês de janeiro, já com todos os contratos já assinados. Temos 4 UPAs novas em construção, 3 por iniciar. Aproveitando que o senhor até mencionou a construção dessas novas UPAs, como que fica a questão da sobrecarga do trabalho para os profissionais? Olha, na realidade, quando você fala em construir uma nova UPA, você tem que ter pessoal novo para colocar ali. Não há sobrecarga de trabalho dos profissionais. Nós temos também na saúde muitas faltas, muitos atestados, não tão grave quanto na educação, é mais ou menos a metade em termos percentuais, mas também isso nos prejudica muito. Então, prefeito, vamos falar um pouquinho da questão das manifestações. 2013 foi um ano marcado por manifestações pelo país inteiro. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor avalia o cenário que a gente viveu em 2013 e como que o governo pretende, a Prefeitura de Belo Horizonte pretende lidar com as possíveis manifestações com a vinda da Copa no ano que começa. O nosso sistema político eleitoral, ele não atende mais a essas demandas de representação mais legítima que a sociedade tem. Daí a necessidade de reformas, necessidade de termos aí o STF legislando, o STJ legislando em questões que o Congresso devia se manifestar. E eu acho que o principal legado dessas manifestações foi que estava tudo no jogo parecendo assim, jogado, tudo certo, tudo tranquilo, sem nenhum problema, e aquela explosão, ela, digamos, alertou, né, as elites, alertou os dirigentes no sentido, olha, não está tudo bem, tem muita coisa para melhorar, né? Eu sempre digo e disse naquela oportunidade que é muito bom, né, que os jovens se manifestem, que coloquem nas ruas sua rebeldia, sua insatisfação, a luta, né, por sonhos de uma cidade melhor. O que a gente não pode admitir é que essas manifestações sejam dominadas por aqueles que querem depredar, destruir, tocar fogo nas coisas, porque aí eu acho que já passou do limite. O senhor, como que o senhor espera que seja 2014? Belo Horizonte está pronta para isso? Olha, eu diria, ainda não, falta ainda. Nós temos aí muitos hotéis ainda para concluir, temos as obras do IPRT que começam a ser testadas em fevereiro, nós vamos estar funcionando na Copa. E nós esperamos que, caso hajam manifestações, que sejam manifestações pacíficas, serão bem-vindas. Ok, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela. E se encerra a nossa entrevista no Balanço 2013 e Perspectiva 2014, na próxima entrevista com o reitor da UFMG. O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.
Música